Não tá ligado, tá, né? Você tá ligado? Só tá ligado. Obrigado. Boa noite, gente. Da microfonia, né? É uma alegria poder retornar a essa casa. Não sei como eles permitem isso há 14 anos, mas é uma alegria sempre estar aqui de volta com vocês. Hoje nós estamos em teste aqui, nós estamos testando um novo equipamento, tem uma aqui pendurada aqui, tem mais uma aqui pendurada aqui, fora os que estão pendurados atrás de mim. Faz parte também. Nos intuindo aqui na noite de hoje. É esse aqui que está muito perto. Foi isso que estou achando. Ok. Isso. Ó, o obsessor já deu um tempo, um pouquinho aqui ainda. Acho que deu, né? Deu. Boa noite, gente. Agora sim. É sempre uma alegria estar nessa casa. Sempre muito bem recebido, sempre muito bem acolhido. E rever os companheiros ceareiros que aqui estão é sempre um motivo de alegria. Mas a minha alegria aqui ela se renova na noite de hoje em rever esse jovem menino aqui hoje conosco mais uma vez. Falava para ele aqui no início que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele não nos recolhe antes de nós cumprirmos a nossa tarefa que nós temos que recolher, que nós temos que executar aqui. Ele não faz isso. E o Ricardo ele tem ainda um propósito enorme aqui ainda nesse planeta, nesse trabalho que ele tem que executar. Foi dado a ele esse trabalho, junto com a sua equipe, junto com os cearenses dessa casa, junto com a Maria, para que ele executasse esse trabalho. Então, prepare-se para permanecer aqui por muito tempo ainda. Só se cuide, né? Porque a idade também vai chegando. A gente pode levar uns 15 anos, tá? Isso aí, né? Hoje a gente resolveu falar sobre um tema que está presente na vida de todos nós. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a dor. Mas a dor num sentido mais de transformação, de caminhada. Essa dor que nos chega frequentemente em nossa vida, de como podemos fazer ela se tornar um pouquinho mais positiva em nossa vida. Mas, para falar sobre dor, é muito difícil ficar pendurado aqui hoje, hein? Tá amigo? Mas para falar sobre dor, a gente precisa ter muita calma, muita consciência, porque é um assunto muito desafiador em nossas vidas, porque ela está sempre presente no nosso cotidiano. Ela está sempre presente no nosso cotidiano, né? Então, falar de dor é necessário ter um pouquinho de calma. Jesus nos trouxe. Vai rolar os fios, você que vai rolar esse fio hoje? Jesus nos trouxe uma mensagem muito interessante nas bem-aventuranças. Quando vamos ver como é que a gente pode entender que ser feliz é bom? Como é que a gente pode entender, numa perspectiva humana materialista, que ser feliz nos traz a paz? Porque esse reino dos céus que Jesus coloca é a paz. Paz interior.
A princípio, já assim, porque para viver essa paz interior, mediante o sofrimento e a dor que ele coloca, porque a aflição é dor, a aflição é Jesus, nos seus ensinamentos, na questão da atividade do amor da como ele faz. Quando nós esse sofrimento, essa dificuldade, esse momento que cada um hoje em algum momento algo incomoda, algo incomoda. Na obra 9, nessa obra ele traz para a gente três coisas: a evolução, a dor e a expiação. E damos que nós vivemos por aqui, que não tem nada moral, obrigado a nosso muito, uma equipe, é uma prova. Mas nós precisamos dar o nosso salto antes da nossa evolução. Nós temos esses desafios que temos aqui, então, para em muitos momentos nos arrepender daquilo que fizemos, mesmo inconscientemente, parar e para registrar. Já tivemos essas dores. Nessa obra, quando ele coloca a dor auxílio. A dor auxílio, retratada nessa obra, é aquela dor que a espiritualidade coloca para cada um de nós quando nós começamos a fazer muita bobagem na nossa reencarnação. Não é curioso isso? É aquela dor freio, aquela dor que nos freia, que nos faz segurar um pouquinho a nossa onda. Na obra, o Consolador, Francisco
deixa de existir. Vibrar o espírito nas questões. Por exemplo, a culpa, o egoísmo, o orgulho, o remorso. Essa dor segue conosco. Ela não desaparece. Ela vai junto com o espírito. Na nossa vida. Como assim dores são absolutamente desnecessárias? Ou seja, está nos dizendo que são dores que nós não precisaríamos estar vivenciando. Dores. Será então que nós estamos vivenciando dores hoje, por exemplo, que nós poderíamos ser evitadas sob o ponto de vista do Criador? Dores provocadas pela nossa rebeldia, pela nossa teimosia. Às vezes a esposa diz: meu filho, se agasalhe melhor, se cuide. E a gente não faz. A gente banca o teimoso, o imprudente. Dores pelos excessos dos mais diversos possíveis. O excesso da comida, o excesso do trabalho, o excesso da atividade física. Os excessos nas nossas vidas provocam em cada um de nós dores que nós poderíamos evitar tranquilamente. Mas nós temos as dores que nos chegam muito complexas. Dores que não dependem do nosso querer, da nossa vontade. Muitas vezes elas nem são frutos de qualquer tipo de sintonia com algo que a gente fez hoje ou ontem, ou jornadas passadas. Elas simplesmente chegam. E elas são avassaladoras em nossas vidas. Difíceis muitas vezes de lidar com elas. Por exemplo, a dor da perda. A perda do ente querido, um ser amado. A perda da nossa saúde. Um revés financeiro que de uma hora para outra chega por uma perda do seu emprego, por algo maior que acontece na sua vida, uma enchente, um incêndio na sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim. São dores que nos chegam de uma forma inesperada. Perdas e danos nos visitam constantemente na nossa jornada. Constantemente. E nessas experiências que nós vivenciamos, nessas aflições que nós cotidianamente nós enfrentamos no nosso dia a dia, o Espiritismo nos traz o Espiritismo, a doutrina espírita, o Consolador Prometido nos traz uma contribuição enorme nesse sentido, no que diz respeito à consolação do ser. Para pensar que, quando ele nos convida a pensar que nós não somos apenas um corpo. Nós não somos somente um corpo. Nós não terminamos a nossa existência naquele túmulo. Nós somos muito maior que isso. O Espiritismo nos mostra uma verdade que foi por muitos séculos contada para a humanidade, mas que não é verdade. O Espírito vai muito mais além do que a existência do berço ao túmulo. E quando a gente tem essa percepção de que a vida começa no berço e termina no túmulo, é muito difícil para nós, como humanos, entender, por exemplo, a dor da perda de um ente querido, de um ser amado. Entender uma dificuldade, um revés, uma crise financeira. Entender a nossa debilidade na questão da saúde. Fica difícil.
porque nós nos tornamos muito materialistas, nós somos muito limitantes entre um ponto ao outro. Mas quando nós enxergamos a vida de uma forma muito mais ampla, enxergando principalmente a fala de Jesus, quando ele nos fala da vida futura, a nossa percepção com relação a essa dor, especialmente a dor da perda de um ser amado, ela vai muito mais além. Vai muito mais além. Muda todo o seu significado, muda todo o seu sentido. Porque nós entendemos que nós somos um espírito eterno. Um espírito que veio a esse mundo para trabalhar suas questões mais íntimas. Progredir e evoluir. E nós não ficamos limitados só a essa questão do berço, só a essa questão do túmulo. A nossa vida é muito maior do que isso. A dor da perda de um ente querido, de um ser amado, com o nosso olhar da imortalidade, nos traz a certeza desse reencontro. Que ele apenas não está mais no mundo físico, mas que nós um dia nos reencontraremos porque ele vive. Mesmo que para nós, em muitos momentos, a dor de chegar na nossa casa e ver aquela cadeira vazia na mesa, mesmo diante da perspectiva de ver aquela foto na estante daquele ser amado, mesmo ao entrar naquele quarto vazio, mesmo diante daquele sorriso que deixou de ser dado, daquele adeus, daquele último adeus que não foi realizado, daquele último te amo que não foi pronunciado, mesmo diante de tudo isso, a certeza da existência da vida após a morte, essa dor se torna um pouco mais suave e amenizada. Dói. Realmente dói muito a perda do ente querido. Mas quando a gente se apega a esse consolador prometido, a doutrina espírita, que não veio, a doutrina espírita, ela não veio nos tirar a dor. Às vezes as pessoas procuram uma casa espírita diante do seu sofrimento, das suas angústias, diante daquilo que a incomoda, no intuito de que lá, naquele ambiente, de alguma forma, aquele sofrimento será retirado. De alguma forma, aquela dor será retirada. Não. A doutrina espírita não vem para nos tirar a dor. Ela vem para nos amenizar, para suavizar, para dar um pouco mais de tranquilidade àquele desespero que traz a criatura naquele momento. Aquele que vive a experiência de quase morte, que a gente chama de EQM, quando experimenta essa relação, essa situação, muitos relatos que veem um túnel de luz, outros dizem que veem vultos, mas que são tomados por uma energia, por uma sensibilidade, por uma calma, por uma tranquilidade, uma paz de espírito enorme.
muitos relatos que conseguem olhar a sua vida, tudo aquilo que vivenciou naquele breve instante que ali estão. Quando eles retornam ao mundo espiritual, quando eles retornam do mundo espiritual, dessa experiência, mais uma vez a matéria, o seu olhar diante da própria existência que trouxe ele até aquele momento, muda totalmente. O significado que ele dava à sua vida até aquele momento, até aquela experiência, muda totalmente. Os valores que ele tinha, que ele trazia consigo até aquele momento, muda totalmente. A dor é um caminho a ser percorrido por cada um de nós. Sim, um caminho a ser percorrido por cada um de nós. Para uns, a dor de uma unha encravada é o fim do mundo. Para outros, a dor mediante ao término da sua existência por uma doença gravíssima, pelo laudo de um médico que atesta que ele não tem muito tempo de vida, enfim, se torna diferente para cada um de nós. Cada um de nós lida com os seus desafios, com as suas dores, de forma diferente. Mas o mais importante nesse processo de sentimento, de dor que a gente enfrenta todos os dias, é compreender na mensagem de Jesus que uma hora tudo passa. Nós, voluntários, vocês já sabem, muitos já sabem, que somos voluntários do Hospital CEPOM, Hospital HU. Quando a gente conversa com irmãos que enfrentam essa dor, essa experiência pela doença, muitos nos relatam que esse estado que ele se encontra nesse momento fez ele pensar e refletir profundamente a sua vida. E muitos nos trazem que, se tivessem mais tempo, fariam diferente a sua jornada, a sua caminhada. No sentido dos valores materiais que eles deram até ali, há muitas coisas que hoje eles percebem claramente que não têm valor nenhum. Não que eles são contra os valores materiais, não, mas entendem que é uma ferramenta e não como um propósito. Às vezes, nas conversas fraternas que a gente tem, a gente chega a pensar sobre isso e refletir. Será que em muitos momentos da nossa vida a gente precisa deixar chegar ao fundo do poço para ter essa consciência, essa concepção, esse entendimento da vida, conforme Jesus nos mostra, os valores? Nós nos dizemos cristãos, sim. E se nós nos dizemos cristãos é porque nós acreditamos na mensagem do Cristo. E a mensagem do Cristo nunca foi uma mensagem materialista. Sempre foi uma mensagem de amor, de fraternidade, de caridade, de justiça e a vida futura. Por que então demoramos tanto tempo a entender isso? Eu acredito que não estava lá, ou estava, não sei. Quem sabe onde vocês estariam? Quem sabe onde nós aqui presentes estava lá? Na casa de Simão Pedro, há 2000 anos atrás, quando Jesus se reunia para conversar com seus discípulos, mais de perto, longe da multidão, e ele trazia os seus ensinamentos, e alguns daqueles discípulos, em dado momento, poderia perguntar: mas mestre, como é que a gente pode trazer a tua mensagem de boa nova
uma mensagem transformadora, uma mensagem que nos mostra que tudo aquilo que a gente vive nesse mundo, apesar de todas as dificuldades, tem um propósito divino. Como, mestre, num mundo tão avesso ao amor, à caridade, à fraternidade, um mundo tão difícil, tão egoísta, perguntavam os discípulos a Jesus naquele momento, quem sabe? E se nós trouxermos então para os dias atuais, para 2000 anos agora, nesse exato momento, nós poderíamos perguntar, fazer a mesma pergunta para Jesus. Mas, mestre, diante de toda essa tecnologia que a gente vive, diante de toda essa enxurrada de informações que todo mundo recebe todo dia, inútil, na grande maioria, inútil, e nós perdemos tanto tempo a rolar tela, Senhor, como nós podemos trazer a tua mensagem renovadora para os dias de hoje, para consolar tantos corações que sofrem, que padecem, diante de tanto sofrimento que esse mundo nos oferece, Senhor? Como? Nós faríamos a mesma pergunta, porque ainda somos tão carentes de respostas que nos façam colocar em prática esse ensinamento. Talvez Jesus nos dissesse com muita clareza, como disse aos discípulos, provavelmente, a boa nova, tudo isso que eu trago para vocês tem que ser divulgado e tem que ser levado a todas as partes. Foi isso que ele disse. Levem a todas as partes. Mas entendam que nem todos os corações estão maduros o suficiente para receber a minha mensagem. Por isso os advirto que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Poucos têm a capacidade ainda de entender a mensagem do Cristo nessa forma mais ampla, transformadora e renovadora. Nós como humanidade, vivenciando os nossos desafios, as nossas dores do cotidiano, algumas desafiadoras, muito desafiadoras. Muitas vezes nós não nos damos conta. Muitas vezes nós não nos damos conta. Como isso é inspirador, como isso é transformador, como isso nos mostra um caminho de amadurecimento dos nossos próprios sentimentos. Quantas vezes nós reclamamos daquilo que enfrentamos no nosso dia a dia. Até mesmo da unha encravada. E pequenas coisas da nossa vida que servem de caminho, de orientação para que a gente possa amadurecer espiritualmente. E esse amadurecer espiritualmente não é só olhar para nós mesmos, mas é olhar para o lado. Olhar para a dor do nosso semelhante. Olhar para a dor do nosso semelhante. Jesus nos disse claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não foi isso que ele disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós temos aqui, por baixo, aí, umas 50, 60, 70 pessoas nesse salão. Qual é a verdade que nós estamos buscando? Qual é a sua verdade que você está buscando nesse ambiente, na noite de hoje? É uma verdade de transformação? É uma verdade libertadora? Ou ainda estamos caminhando por águas rasas da comodidade, de fazer por fazer? Nós não podemos sair da nossa casa e vir até esse ambiente, ou seja, o ambiente que for, em busca dessa verdade, desse conhecimento, e não tirar o melhor proveito disso. Como? Colocando em prática aquilo que aprendemos. Escutar a palavra, ler um livro, ou 100 livros, que seja, buscar o conhecimento, ficar expert, e não transformar isso na sua vida prática, no seu dia a dia, não é a verdade que liberta. A verdade que liberta é o conhecimento colocado em prática todos os dias, como disse a nossa irmã ali no início, mesmo que lentamente. Mas muitas vezes inconscientemente,
nós achamos que podemos deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Um sorriso que não foi dado hoje. Um te amo que não foi dado hoje. Um abraço que não foi dado hoje. Amanhã eu faço. E a gente esquece que tem uma noite no meio. E quantos não acordam amanhã, no dia seguinte, nessa matéria? Que possamos refletir sobre isso. Nós vamos pensar sobre isso. O que a gente pode fazer, gente, num mundo tão louco, de ideologias tão loucas lá fora, daquela porta para fora, nos chamando a esse aprisionamento, essa falta de pensar e de raciocinar. O que nós podemos fazer para nós nos melhorar? Brilhe a vossa luz, já disse o mestre. Brilhe a vossa luz. Já nos disse o Cristo. Mais alto? Hoje o som judiou de mim hoje. Me desequilibrou totalmente. Mas vamos lá. Brilhe a vossa luz, já disse o mestre. Que nós possamos fazer na nossa jornada a nossa luz brilhar, gente. Não para o mundo de uma forma geral, mas para o nosso próprio mundo. Quando a gente se torna melhor, quando a gente entende o processo, quando a gente coloca em prática um pouquinho do conhecimento, no dia a dia nosso, na sociedade que nós vivenciamos, outras pessoas começam a nos observar e diz: esse cara mudou em algum lugar, em alguma coisa esse cara mudou e mudou para melhor. Por quê? Sejamos essa luz a brilhar. Perdão pelo som, perdão pela coisa que foi hoje. Muita paz e muita luz a todos. Que tenhamos uma excelente semana. E vamos trabalhar para nos tornarmos melhor a cada dia. Que assim seja.